do Senhor Jesus, gente, hoje finalizando a nossa semana maravilhosa, né? Semana das lives abençoada, com um tema pra lá de especial, arrependimento para o avivamento acontecer, né? E hoje nós vamos ouvir a nossa querida amiga missionária Patrícia, que está lá em Cabo Verde. Olha só que linda, hein, gente? Que semana abençoada. Eu quero agradecer você por estar participando, ao Espírito Santo que está nos abençoando tanto com essas lives, né? Então eu quero agradecer muito a Deus por essa campanha linda. E graças a Deus, gente, nossa, hoje vai ser lindo também. E eu quero muito ouvir a Patrícia, porque ela tem uma mensagem de Deus aos nossos corações. Amém? Vamos lá? Patrícia, clica no vídeo aí. Vou te mandar o convite. Vai ser lindo hoje também. Para a glória de Deus, que eu vou chamar ela aqui. Pode me chamar, Patrícia. Caso contrário não der, me chama. Pode me chamar. Clica aqui, chamar, convidar amigo. Não sei o que tá acontecendo. Ah, foi convidar. Convidando. Vamos convidar a nossa amiga missionária que tem feito um trabalho evangelístico lindo aqui na internet. Ela tem feito um trabalho lindo, gente, lindo. Depois curte, tá? Segue ela aqui no Facebook. Cada mensagem é a coisa mais linda do mundo, né? E ela tem feito um trabalho muito lindo lá em Cabo Verde e na internet também, gente. Muito lindo. Já enviei o convite. Já enviei o convite, Patrícia. Qualquer coisa, se você me chama aqui de volta. E é isso, gente. Hoje vai ser lindo também, eu tenho certeza. Aê, apareceu. Adicionar. Isso. Meu coração fica feliz, gente. Olha só, vai ser lindo o que ela vai falar nesse tema. Fique aí, preste atenção, porque Deus vai falar com você. Olha aí, gente. Deus vai falar com você aí na sua casa, onde você estiver. Eita! Gustavo, mas chegamos aqui. Chegamos, graças a Deus. Que bênção, que bênção. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Tá bom ajeitado, pronto. Tá bom dando direitinho? Amém. Então Certinho. pronto. E Ótimo. hoje é o último dia, né, da semana das lives aí, e estou muito feliz com o tema de Mateus 1:21, arrependimento para o avivamento acontecer. E a gente sabe que o avivamento acontece em nós, né? Mas eu quero deixar você falar, eu quero ouvir Deus falar através de você sobre esse tema tão lindo, né? Amém. Gente, graça e paz, que o Senhor continue abençoando e guardando cada um de vocês. É fato, como a Cláudia falou, realmente o avivamento precisa acontecer dentro de nós. Avivamento é uma transformação, uma metanoia. Eita, mudou, transformou, entrou e já foi lá. Então tem que começar dentro de mim, tem que começar dentro de você. Então vamos começar já orando mais uma vez, dizendo: Senhor, vem, aí nos alcança, que nós precisamos ser alcançados pelo Senhor de maneira poderosa nessa noite. Deus quer nos colocar diante do Senhor esse momento.
reconhecendo que se a gente não somos nada, que se a gente nada podemos fazer. Vem sobre nós mesmos, Senhor, nos transforma. Nos faz entender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor realmente tem preparado para nós nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. O texto que foi me dado, né, é Mateus 1:21, é bem conhecido. Olha o que diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele é a salvação. Não, ele salvará o seu povo do seu pecado. Mas eu vou começar, eu gosto daqui de Mateus, mas eu gosto também de Lucas, ele vai trazer alguns detalhes ao seu parceiro, né? E ele começa a dizer, para estarmos atentos aos detalhes, é muito importante estar atento ao detalhe mesmo. Primeiro o Senhor vem, ele manda o anjo, eu digo, é o anjo das boas notícias. E aí ele vai trazer umas boas novas lá primeiro para quem? Zacarias. O Zacarias, Isabel, sua mulher, vai dar à luz a um filho. Zacarias toma um susto. Que história é essa? Então, aí você já começa a ver o quê? Olha o que acontece. Aquela notícia para ele já começou a impactar. Primeiro, pela idade, aos olhos humanos era impossível. Né? Era impossível. Mas olha o que Deus já estava preparando. Preparando quem? O grande, aquele que vai, é o caminho do deserto, aquele que vai proclamar, aquele que vai abrir o caminho para que o Messias viesse. João Batista. Como falar de Jesus sem falar de João Batista? Né? E aí vem lá, coisa mais linda. Quando ele recebe a notícia, ele duvidou. E aí o que acontece? A promessa não deixou de se cumprir por causa da dúvida dele. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. Ele ficou mudo. Já imaginou se toda vez que nós duvidássemos de alguma coisa, ficássemos mudo? Misericórdia. Acho que estava todo mundo mudo agora, numa situação muito complicada. E ele ficou mudo. E aí, agora o Senhor vai lá e dá bênção a Isabel. Ela sorriu, porque ela passava vergonha, ela era humilhada, porque ela não podia ter filho. Ela era humilhada. Então, aí a gente começa a ver o quê? O avivamento chegou para ela agora. É o novo, né? O avivamento é algo novo. Chegou o novo de Deus para ela. O Senhor está trazendo um novo para a vida dela agora. Os sonhos que não podiam ser realizados, agora está sendo realizado. É o seu filho João Batista. Essa é a voz do que clama no deserto. Né? Ele vai abrir o caminho para que o Messias venha. E agora, do mesmo anjo, vai lá. Ei, Maria agraciada, que história é essa? Olha, a mulher toma um susto também. Que história é essa? Me chama de agraciada. Olha, eu vim te trazer boas novas. Que boas novas, hein? Você vai dar à luz a um filho. Você vai ser a mãe do Salvador do mundo. Gente, olha que privilégio. Boas novas também. Isso foi um avivamento, uma boa notícia, um renovo para ela. Porque exatamente o avivamento é uma renovação. É uma renovação. E ele trouxe um renovo para ela. Ela se assusta, mas ela não duvidou, não. Ela se dispôs. Ela disse, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Então, para que aí o tema, né? Arrependimento para que o avivamento aconteça. Eu preciso entender qual é a vontade soberana de Deus sobre a minha vida. E aí eu fui avaliar um pouquinho o que é arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Então, para que aconteça esse avivamento, eu preciso ter uma mudança de atitude. Olha que Maria, olha a resposta de Maria. Olha a resposta, que cumpra em mim a tua vontade. Olha que coisa linda. Ela aceitou a vontade de Deus, mesmo sabendo o risco que ela corria. Ela corria o risco de ser morta, apedrejada, porque na época isso era gravíssimo, a ponto que agora a gente começa a ver também mais uma pessoa recebendo o que é esse mover de Deus, que é José. Se coloca no lugar de José. E se coloca no lugar de Maria. Você acha que foi fácil para ela? Ela era uma menina de princípio, de valores. Mas agora o Senhor traz para ela uma grande missão. E ela abraça a missão que o Senhor traz para ela. Isso é o que? O avivamento acontecendo dentro dela. Oi. Ei, Patrícia, olha para você ver. Aquela vergonha de Eva, né? Deus está honrando Eva agora em Maria, né? Aham, exatamente isso. De uma mulher
veio o quê? De uma mulher entrou o pecado, e de uma mulher veio a salvação para o mundo. Eita, que vai muito bom. Foi de uma mulher que veio o pecado, né? A mulher foi lá, cedeu, foi enganada. Porque veio da semente da mulher, não foi Da do mulher. homem. Foi o Não, Espírito Santo, ela encheu, né? Encheu de graça. O Espírito exatamente. Santo desceu sobre- E ali eu vejo Deus honrando a Eva e a descendência, né, de todas as Aham, mulheres. A gente não ficar levando exatamente. culpa. Então, hoje o nosso negócio não é com Eva, é com Cristo. Exatamente. Então, ó, nós saímos de lá da maldição e recebemos agora a remissão do pecado. Nós somos agora redimidos. Redimidos por essa ação daí. E aí eu começo a avaliar. Ela vai aceita, agora José é desafiado também. Até pensou em ir embora para não envergonhar, porque pense, ela já era prometida para ele, mas aí o que acontece? O anjo vem, ele tem um sonho, dizer, olha, recebe Maria, porque o que está ali dela é do Espírito Santo de Deus, o que ela está gerando é do meu espírito. E aí ele cumpre. Durante aquele período, ele já não, ele não se relacionou com ela. Agora, é por isso que quebra, desculpe aí, meus senhores, agora vem a pancada boa. Aí depois, por isso que não existe mais a Virgem Maria, porque ela foi virgem até o período que ela teve Jesus, porque ela não se relacionou com José. Mas depois ela teve outros filhos. Então, se ela tem outros filhos, não se considera mais a Virgem Maria. É uma pessoa que nós temos que respeitar, temos que honrar, sim, Sim, por ser a mãe do nosso Salvador, mas não é uma pessoa que eu preciso adorar, porque a Bíblia diz que a adoração é só ao Senhor. Então vamos lá, o que é que diz o texto? Avivamento, ou arrependimento. É mudança de atitude. E a gente começa a avaliar o quê? Zaqueu, gente. Olha a história de Zaqueu. Quem é Zaqueu? Um publicano, um ladrão. Ele agora tem um encontro com quem? Com o filho de Maria, o Salvador do mundo, o qual veio para salvar a humanidade. Ele veio com essa missão. Se a gente vai olhar lá em Lucas 19:10, diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar todo aquele que se havia perdido, que é o mesmo texto que fala sobre a história de Zacarias. Zacarias está lá, ele vai ao encontro de Jesus. E ele agora, ele recebe Jesus. O Senhor disse, olha, me convém hoje pousar na tua casa. Eu acho interessante que ele vai para ver Jesus. E Jesus, olha a posição. Quando nós resolvemos tomar uma posição de nos encontrarmos com Deus, porque arrependimento é exatamente isso. Eu reconhecer o meu estado pecaminoso, abandonar ele, confessar e dizer, Deus, eu estou aqui, eu preciso de uma mudança, uma transformação na minha vida. Mas ele foi lá por curiosidade. Eu acredito que só foi por curiosidade, porque ele ouviu falar de Jesus, quer saber que homem é esse. Então, por curiosidade, quantas vezes nós somos curiosos? Aí me faz lembrar uma vez de um casal, que eles vieram na missão só para ver, o pastor mandou que eles viessem representando a igreja, para ver o curso que a Jocum estava dando aqui em Cabo Verde. Só vieram com ele, disseram, eu fui por curiosidade, porque meu pastor me mandou. E nossa curiosidade, eles passaram os 3 meses fazendo o curso, porque Deus falou com eles que eles precisavam fazer aquele curso. Então, por curiosidade, ele vai lá para ver Jesus, corre risco, porque onde ele subiu ele corria risco. Mas aí Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha, Zaqueu, eu te encontrei. Olha, Zaqueu, eu te achei. Agora vem para cá. Agora, olha o que acontece diante dessa situação, desse cenário. Eu e você talvez estávamos lá. Como é que pode? Como é que pode Jesus ir comer na casa de um pecador? Eles, pois é, eu não vim para o são, não, eu vim para os doentes. Eu vim trazer arrependimento àqueles que me reconhecem e desejam a salvação. Então, foi exatamente isso. Reconhece e deseja. Porque eu posso reconhecer e não desejar. Então, eu reconheço e desejo aquilo. E agora, quando Jesus se revela para ele, a gente vê o que? A modificação na vida dele. Jesus se revelou para Zaqueu, e quando Jesus se revela para ele, ele diz assim, eu vou devolver tudo que eu roubei. Eu vou devolver. É o chamado, nós falamos assim, vou restituir. E agora eu vou restituir, porque muitas vezes nós erramos e não queremos restituir. Ah, o Senhor já me perdoou. Sim, o Senhor já te perdoou. Vamos lá, vamos clarear mais esse arrependimento,
Você pede, você vai no banco e simplesmente no banco você pede um empréstimo. Ok. Quando você fez esse empréstimo, você não era crente, certo? Ok, mas agora você aceitou Jesus. Ah, mas eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura, mas o débito do banco ainda está lá. Você precisa ir lá pagar, porque se você antes já deveria, agora que você é uma nova criatura, é que você deve ir mesmo. Então, nós precisamos entender que o arrependimento é exatamente essa mudança de atitude. Aí a gente vai também lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4, o versículo 4, versículo 5, quando o povo, a cidade de Nínive, o povo viveu uma vida pecaminosa. E Jonas não queria pregar para aquele povo, porque Jonas sabia quem era aquele povo. E segundo alguns historiadores, provavelmente a família de Jonas já tinha sofrido com aquele povo. Então se coloque no lugar de Jonas. Como pregar para um povo que você sabia que era cruel, que já tinha matado muita gente? Você iria? Jonas também disse, não vou não, Senhor. Então, o que acontece com Jonas? Olha o que acontece. Aí nós vamos ver, nesse cenário, nós vamos ver dois tipos de pessoas. Nós vamos ver o ímpio e vamos ver o crente. Jonas, o crente, que temia a Deus, mas estava fugindo da vontade de Deus. E que muitas vezes tem pessoas que servem a Deus, estão fugindo da vontade de Deus, precisa se arrepender e voltar de novo, porque isso é falta de arrependimento. Deus está chamando, Deus está dando uma ordem, Deus está mandando você fazer alguma coisa, você diz, Senhor, eu não vou não, porque eu tenho medo. Senhor, eu não tenho capacidade, mas é o Senhor que capacita, é o Senhor que nos prepara, é Ele que nos unge. E nós precisamos ter essa convicção. E está lá Jonas, não vou. Deus vai levanta e desce a cidade de Nínive, ele começa a fugir da presença de Deus. E deixa eu te trazer o que começou a acontecer com aquele homem quando ele começou a fugir da presença de Deus. Ele só desceu. Quando nós tentamos fugir da presença de Deus, nós só descemos. Ele foi para o barco, né, para o navio. Do navio, ele foi para o porão do navio. Para o porão, olha, só descendo. Foi para o porão do navio. E quando ele está lá, dormindo, que o Senhor manda uma tempestade por amor a ele, isso é amor. Isso foi amor. Por amor a ele, Deus manda uma tempestade. E o amor também ao povo de Nínive que ia se perder. Por amor ao povo de Nínive também que ia se perder. O Senhor manda uma tempestade. Jonas dorme. O pessoal lá perdendo tudo. Porque olha que nós, como servo de Deus, se não nos arrependermos da nossa atitude, pelo fato de Deus nos chamar e nós não obedecermos, nós não morremos sozinhos. Nós ainda levamos outras pessoas a morrer junto conosco. A embarcação estava padecendo. O povo começou a perder tudo. Por causa do quê? Do pecado de Jonas. Porque ele estava pecando, porque ele estava fugindo, ele estava desobedecendo a ordem de Deus. E tem muitas pessoas que são crentes, servem a Deus e estão desobedecendo a ordem de Deus, está em pecado. Deus diz, vá, não vou, não, manda qualquer um, menos eu. Precisa se arrepender, precisa mudar de caminho, precisa mudar de direção. O Senhor nos convida a isso neste dia. E aí que o Senhor manda o vento, e aí vem aquela tempestade, começa a perder tudo. Quando o capitão chega lá e diz, seu demente, você não está percebendo isso não? Quer dizer, nós estamos aqui padecendo, você está dormindo? Aí olha a ousadia dele, e que muitas vezes nós dizemos, ele disse, eu sou hebreu, temo a Deus, temia a Deus, estava fugindo da vontade de Deus, mas não temesse. Temo a Deus. E aí imediatamente se percebeu que o problema era quem? Era ele. E aí quando eles lançam sorte, cai em quem? Nele mesmo. Mas deixa eu te trazer uma coisa que para mim é bem profunda. Olhe até onde, se nós não cuidarmos, nós podemos ir na nossa dureza de coração. E nós precisamos pedir a Deus, Deus tem misericórdia, nos aquebranta. Olha a dureza de coração do homem. Me lance no mar. Quem é pescador aí está me ouvindo sabe. Por mais que você saiba nadar, se alguém te lançar no mar em uma tempestade, você vai morrer. Então, na minha interpretação, Jonas dizia assim, eu morro, mas para aquele povo eu não prego. É o que eu posso entender, porque pense você, nenhuma tempestade que sobrevive, por mais que saiba nadar, não tem como. E aí o que é que acontece? Ele é lançado no mar. Mas olha a bondade de Deus. Deus diz ao peixe, engole Jonas. O peixe muito mais obediente do que Jonas. E muitas vezes, pense você, o peixe muito mais obediente. Você só fez assim, engole. O peixe, uau, engoliu. E aí, agora, olha a dureza do coração de Jonas, e muitas vezes a dureza do meio do seu coração. Levou 3 dias e 3 noites ainda, sofrendo ali, dentro de um ventre de um peixe. Aquele mau cheiro, padecendo, aí depois ele clama ao Senhor. Olha a bondade de Deus.
Ei, quer que o arrependimento chegue? Arrependimento chega, eu tenho que clamar. E aí ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ouviu e disse ao peixe, vomita. Olha o peixe obedecendo de novo, nem esperou muito. Deus disse, vomita, o peixe vai lá e vomita Jonas. E não vomitou em Nínive, porque Nínive não tem mar. Ele ainda levou espaço de mais ou menos para que 3 meses para chegar lá, mas o milagre aconteceu, ele chegou em 30 dias e pregou para aquela nação. Isso aí que aconteceu, a Bíblia diz que todo o povo se converteu. O rei disse, animal, criança, grandes e pequenos, todo mundo jejuando. Arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Eu reconheço o meu pecado, eu percebo que eu errei o caminho e eu venho de volta. E digo, Senhor, eu errei. E eu quero voltar de novo ao primeiro amor. É como diz aquela música, né? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. E rever os conceitos e valores, eu quero reconstruir, rever os caminhos. Eu quero voltar ao primeiro amor. Então, o Senhor nos convida a voltar ao primeiro amor. Aí me faz lembrar também uma história. Oh, fale, Cláudia. Por isso que eu falo, sabe, Patrícia, o mundo está precisando de consertar com Deus. A humanidade. Isso tudo que está acontecendo aí, vírus, isso tudo, eu acredito igual se a nação de Nínive, né? Se em massa eles se arrependeram dos pecados. E Deus o quê? Né? Então, se imagina o Brasil inteiro, Cabo Verde, imagina todo mundo se arrependendo de ter tido ídolo, de ter praticado o que a Bíblia fala que não é, você tá entendendo? Esse pecado, e todo mundo voltasse a amar o próximo, a fazer o bem. Imagina como seria. Deus logo sumiria com esse vírus. Com certeza. Mas o pecado está tanto, eu acho que está pior do que Sodoma e Gomorra. Tá mesmo, tá mesmo. Tá e já cheirou mal. Já cheirou mal as narinas do Senhor. E aí, quando a gente para avaliar a situação lá do povo nível, o povo vai e se converte, o Senhor vai lá e salva o povo. Faz um milagre na vida do povo. Arrependimento é exatamente isso, mudou de direção. Então, vamos lá. Isso aí é o arrependimento. Que arrepender é mudar de atitude, a metanoia, é mudança de pensamento. Aí o que é que Romanos 12 diz? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com o sistema do mundo, um bocado de gente se acostumando, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que eu e você possa experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Mas sabe o que nós estamos feitos? É o sistema, é assim mesmo. Mas não muda não. Ei, para aí. Cadê a voz profética? Cadê os profetas? Cadê eles? Antigamente os profetas eles se levantavam e sofriam, mas eles denunciavam o pecado. Nós precisamos nos levantar e denunciar o pecado. Está em pecado mesmo. Se gostar, está em pecado. Se você não gostar, está em pecado do mesmo jeito, vai se converter. Não resolva seu problema, meu irmão, que Jesus está voltando, para que você não fique. É uma verdade. E tem muita gente que está esquentando o banco na igreja. Está na igreja esquentando o banco. E que corre risco de Jesus voltar e ficar. Então, aí é o arrependimento. Aí vamos lá, avivamento é uma renovação espiritual. Então, olha o tema. Arrependimento para o avivamento acontecer. Então, para que o avivamento aconteça, eu vou precisar me arrepender dos meus pecados. Isso já é avivamento. Arrependimento de pecado. Já é um avivamento. Confissão, não existe nada maior do que a confissão de pecado. Aí me faz lembrar uma experiência de um certo presbítero de uma igreja, que o jovem chegou na igreja de manhã, ele estava animado, escola dominical, à tarde o jovem no evangelismo, à noite o jovem no culto, e o presbítero, em vez de trazer uma palavra de ânimo para aquele rapaz, disse ele, meu filho, um dia eu fui como você. Eu era assim mesmo, isso aí chama do primeiro amor. Chama do primeiro amor. Mas o tempo passou e isso acabou, claro. Foi esfriando, né? Perdeu o amor, porque a Bíblia diz que cada iniquidade, o amor de muito vai esfriar. E aquele jovem olhou para ele e disse daquela forma, senhor presbítero, com muito respeito, quero te dizer uma coisa.
No dia que isso acontecer comigo, o senhor pode ter certeza. Eu vou no culto, eu vou sentar no último banco. E quando o pastor fazer o apelo, eu vou dizer, Jesus, eu quero te aceitar de novo. Tem muita gente que está na igreja precisando aceitar Jesus de novo. Precisam se arrepender. Dizer, Senhor, ó Senhor, vem cá, vem sobre mim, por favor, muda a minha história, muda a minha vida. E o presbítero ouviu aquilo e tomou um choque. Ele não imaginava que eu já ia falar aquilo. E passou, e quando foi um domingo, ele fez exatamente isso. Ele sentou no último banco, ele não foi para o púlpito. E quando o pastor fez o apelo, ele disse, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Nós precisamos fazer isso, voltar ao primeiro amor. Então, fala sobre o quê? O avivamento é uma renovação espiritual. É algo que vai nos transformar. Nós vamos nos dedicar àquilo. Aí, sabe o que eu comecei a avaliar? Olha o que diz. Olha que texto. Eu achei esse texto o máximo. Segundo as Crônicas 15, 8. Mas, na verdade, a história toda, para mim, ela é muito boa. Ela fala sobre a reforma religiosa de Asa. Ele começa a falar, o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Odete, e ele foi falar com Asa e disse, olha o que ele disse. Rei Asa, todo o povo de Judá e de Benjamim, escute, o Senhor Deus está com vocês. Se é que vocês estão com ele. O Senhor está com vocês, mas será que vocês estão com ele? Gente, eu achei isso aqui o máximo. É verdade, o Senhor está comigo. E será que nós estamos com ele? Aí ele vai dizer assim, ó, vocês estão com ele? Se o procurar, ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitar, ele também o rejeitará. Ele também vai te rejeitar. Aí, olha o que ele vai dizer. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdote que o ensinasse, nem tivesse a lei de Deus. Mas deixa eu ir, depois vocês podem avaliar esse texto, mas agora deixa eu trazer só o versículo 15, o que é que ele vai trazendo aqui. Olha o que ele diz aqui no versículo 15. Aí ele diz assim, o povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que ele tinha feito, né, de todo o coração, e por ter procurado o Senhor com toda a boa vontade, e deixou que o achasse, e permitiu que vivesse em paz com todos os povos vizinhos. E agora, olha o que diz. Mas ela também tirou a sua mãe. Aí ele começa a dizer que ele arrancou todos os ídolos que estavam lá. Todos os ídolos. E ele entendeu que a adoração tinha que ser somente a Deus. Avivamento é uma renovação. Então, o que é que você precisa renovar na sua vida? O que é precisa ser renovado na nossa mente? Tudo que é puro, tudo que é santo, se algum louvor, se alguma virtude, é isso que eu preciso pensar. Para que o avivamento aconteça. E aí nós vamos aonde? Aí o que é que diz lá? Segundo as Crônicas 7:14, é que nós temos batido. Aí vai o texto-chave. Eu comecei a avaliar ponto por ponto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então ele está falando o meu povo, tem que ser povo dele. E quem é povo dele? É quem está na igreja? Não. Não se engane, não. Nem sempre quer dizer que está na igreja, quer dizer que é povo dele. Porque lembra que diz assim, eu posso estar com você e você não está comigo. É uma verdade. Eu lembro uma vez que Deus falou assim para mim, Patrícia, tem lugares que você vai ser convidada para pregar. E não vai, não, viu? Porque tem meu nome, mas eu não estou lá. Mas eu não estou lá. Eu assustei com aquilo. Como assim? Meu nome, só tem o meu nome, mas eu estou bem distante daquele povo. Por causa do quê? Da dureza do coração, por causa das atitudes. Então, nós precisamos avaliar exatamente isso. Então, se o meu povo, ele deixa bem claro. Primeiro, se a gente avaliar esse texto, foi o quê? Foi quando Salomão tinha construído o templo. Ele fez tudo certinho, perfeito. Mas agora o Senhor se revela para ele. O Senhor se revelou para ele agora. Agora, Salomão, você preparou o tempo feito por um monte de homens. Agora eu quero trabalhar dentro de vocês. É a vida de vocês. É você. Porque o maior tempo para o Senhor é a minha vida e a sua vida. A maior obra do Senhor é a minha vida e a sua vida. Nós somos a maior obra do Senhor. Então, ele quer trabalhar, ele quer avivar, transformar dentro de mim, dentro de você. E aí ele diz assim, Salomão, vem cá, meu filho. Olha, se o meu povo,
Tem que ser povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eles se humilhar. Humilhar, sabe o que é se humilhar? É se submeter. É estar na obediência total. Jesus fez isso, Jesus se humilhou. Em Filipenses fala sobre isso. Ele largou o trono de glória, né? Se despiu da sua glória para estar aqui para morrer por nós, pelos nossos pecados. Ele era rei, como rei, ele veio agora o quê? Servirmos. Ele veio nos servir. Olha que coisa mais perfeita isso aí. Então, se humilhar, orar. Tem que se humilhar, que é se submeter, orar e buscar minha face. Qual a diferença de orar e buscar minha face? Orar, eu posso chegar e dizer, Senhor, vem sobre nós, amém, aleluia. Acabou a situação. Buscar minha face é muito mais profundo. Eu fui avaliar, o que quer dizer buscar minha face? É sentir a presença de Deus. Moisés disse, Senhor, sem a tua presença, não me deixe sair daqui. Então, eu vou orar de uma tal forma que eu vou sentir a graça de Deus, eu vou sentir a presença de Deus e vai vir sobre mim o desejo de arrependimento, porque eu senti, não tem, ninguém aguenta diante da graça, do poder de Deus. Quando a graça vem, quando o poder do Senhor vem sobre as nossas vidas, tem que ter arrependimento, tem que ter confissão de pecado. Já não se confessa mais pecado. Hoje o povo diz assim, Deus acabou, não é assim que a Bíblia diz, não. Não é assim, não. Confessar os vossos pecados uns aos outros para que seja sarado. É para confessar o pecado uns aos outros para que seja sarado. Agora, claro, você tem que saber com quem você vai confessar seu pecado. Se você for confessar com fofoqueiro, tu tá quebrado. Então, você tem que saber a pessoa certa qual você vai confessar o seu pecado. É necessário fazer isso. Abacuque também diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele clamava e dizia isso. Então, a tua face é sentir a presença do Senhor. Orar, não é orar até ouvir. Ouvir Deus falar comigo, com você. Eu tive uma experiência essa semana muito linda. Eu acordei, era 1h pouca da manhã. Eu não consegui mais dormir. E quando eu abri a Bíblia, o Senhor me deu Isaías 42. E ele começou a falar comigo. Eis o meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Porque você tem feito a minha vontade. Ele começou a dizer assim, eu vou renovar suas forças. É como a águia. Ele vem lá e renova. Eu digo, Senhor, tu és lindo. Porque foi uma semana que eu estava tão quebrada, tão cansada. Parece que as minhas forças estavam tudo indo embora, para que eu estava sendo sugada. E ele disse, eu estou me alegrando com o que você está fazendo. Eu estou me alegrando. Sabe o que ele fez? Começou a levantar pessoas. Não é que eu pedi, não. A pessoa diz, olha, Deus falou que é para fazer isso. Deus falou que é para fazer isso. Se Deus falou, ele falou mesmo. Ele sabe por que ele falou. Ele sabe por que ele falou. Então, nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você o tempo todo. Buscar a minha face. E o que Ele fala? Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho. Converter. É abandonar, é se converter mesmo. Eu me converto, eu abandono aquilo, se converter do seu mau caminho. Agora Ele traz o quê? A condição, quando eu faço tudo isso. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face dele. Quer dizer, eu buscar a face, eu tenho que sentir a presença dele. Eu tenho que sentir a presença dele. Tem crente que hoje não sente mais presença de Deus, não sente mais graça de Deus. Tem que sentir presença. É você sentir Deus perto de você, você sentir Deus te abraçando, pode falar. Hoje uma pessoa falou para mim assim, que a gente está com um projeto de oração por todos os estados brasileiros, né? Do dia 1º ao dia 27. A gente vai orar para cada um dos estados, né? E aí uma mulher falou para mim assim, olha, minha mãe falou para mim não orar, porque vem muita luta. Aí, como ela, eu pensei que muitos cristãos não estão orando também com medo de retaliação, com medo de luta. Tem muita gente que já não ora mais. E isso é o quê? É uma pregação, eu acredito que seja até do inimigo. Para quê? Para as pessoas não orarem e aquilo que você crê acontece. Se a pessoa falar assim, não, mas se eu orar vai ter retaliação, mas eu tenho que orar. Aí ela crê que vai receber luta. Então ela vai receber luta. Mas se ela falar, não, eu estou debaixo do sangue de Jesus,
o Senhor me livra do maligno, eu tenho que orar porque eu sou igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo tem que se levantar agora e orar. E orar e buscar o Senhor. Só que tem uma pregação aí que fala, né, que eu não sei quem inventou, você pode até falar isso, não sei se você já ouviu falar, que quem ora pelos outros, quem ora pelas pessoas, recebe luta, recebe retaliação. Então você não vai orar? Você não vai buscar o Senhor? Você não vai orar pelo mundo inteiro? A Bíblia fala que a gente tem que orar por todos. Como é que a gente vai fazer? Aí eu entendi, porque isso vem de crente. Eu entendi que muitas igrejas não devem estar orando. Você está entendendo? Porque quando a igreja ora, gente, não tem poder. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cadê o povo orando? Cadê o povo jejuando? Se o meu povo se humilhar, não está falando se o mundo inteiro. Está falando se o meu povo, cadê? Tem que orar. Ah, mas eu vou enfrentar retaliação. Mas a gente é guerreiro mesmo. A gente veio para... Aí você falou sobre isso, eu lembrei de amiga. Você falou sobre isso, lembrei de uma amiga minha que ela dizia isso. Ela dizia assim, Paty, não inventa não, viu? Se suas orações, seu jejum não dá certo não, porque depois a gente recebe retaliação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo. Nós estamos em um campo de batalha, gente. E em um campo de batalha, claro que se tem alguém que vai querer nos impedir de orar, é o diabo. Eu sempre digo assim, olha, vamos parar para avaliar? Uma vez, aí foi bom, Deus me trouxe uma lembrança muito boa. Eu era coordenadora da Escola Bíblica Dominical de uma igreja que eu fiz parte, há 9 anos como coordenadora da Escola Dominical. E nesse período, pense, os professores, se eles se preparam na Escola Bíblica Dominical dar aula. Eles ficam semana toda se preparando para chegar lá, dividir em classe, porque lá nós dividimos em classe, para preparar, dar sua aula. E, de repente, nesse dia, eu estava dirigindo a Escola Dominical, Deus falou assim para mim, hoje não vai ter Escola Dominical, hoje eu quero que você bote o povo para orar. Eu digo, você está brincando. O povo vai me matar. Ai, claro que vai me matar. Aí eu pensei, aí eu fui avaliar essa voz. Eu pensei, o diabo não é, porque o diabo não gosta de oração. Ele não gosta de oração. O diabo não quer que o crente ore. Ele não quer que o crente ore. Por que o diabo não quer que o crente ore? Porque quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com Deus, nós estamos nos aproximando de Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós ficamos parecidos com Deus. E isso incomoda o diabo, porque ele não quer que você se pareça com Deus. Então, claro que ele vai se levantar. Lembra, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele orou, jejuou. E ele teve o quê? Fome. E quem apareceu para ele? O tentador. Ele venceu a tentação e depois os anjos veio serviram, gente. Então, a prova vai vir, seja em qualquer hora. Se você orar, vai vir. Se você não orar, vai vir do mesmo jeito. Deixa eu dar notícia. Então, é melhor que vir você orando. Pelo menos você vai estar revestido do poder de Deus. Porque a oração nos reveste da graça do Senhor. Atrai a presença de Deus para nós. Então, o que acontece? E eu disse, Deus, e agora? Eu pensei, o diabo não é, porque o diabo não quer que eu ore. Meu eu também não é, porque meu eu não vai querer enfrentar o povo. Como é que eu vou chegar para os professores? Nosso eu teme dizer alguma coisa. Essa é a arte de Deus mesmo. E aí, quando peguei o microfone, digo, queridos, eu sei que todos se prepararam para dar aula na escola dominical, mas Deus me falou que nós vamos ter um tempo de oração, hoje não vai ter escola dominical. Não acredito. Foi tão lindo que Deus fez. Foi um mover naquele dia. Que ninguém queria sair daquela escola dominical. Ninguém. Porque quando Deus ele chama a gente para essa responsabilidade, porque ele sabe a necessidade que há. Quando às vezes à noite eu fico sem dormir, eu digo, Senhor, é o que está vindo por aí? Me guarda, Senhor, me cobre com teu sangue. Porque não é em vão a gente estar sem dormir. É porque alguma coisa está para vir, o Senhor está nos preparando para orar, vai se revestir. Porque o inimigo está aí, o objetivo dele realmente é vir contra mim, contra você. Mas nós temos que estar revestidos, entender que maior que está conosco, que está no mundo. Quando o diabo se levanta para me derrubar, para te derrubar, o Senhor está de pé, garantindo a minha, a sua vitória. Não para de orar, não. Ora sim, então, Senhor. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é mudar de atitude, é o que muitas vezes nós não queremos. Ah, o pecado é bom.
É gostoso, é cômodo, é o chamado bichinho de estimação. Eu já me adaptei com ele, eu não consigo tirar isso, não. Quer dizer, se adaptar, deixa eu te dar a notícia, você já se tornou escravo dele. Ele agora está dizendo para você, eu te domino, entende? Você agora é meu escravo. Mas aí o Senhor nos convida o que é o arrependimento, para que haja o que é um avivamento. Eu vou me arrepender. Então, eu vou mudar de atitude para acontecer algo novo dentro de mim. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas muito deve o que tem demais. Ei, o nosso pecado foi tudo lançado na onda, do esquecimento. E um pastor disse, eu gostei disso, dessa frase. Bota uma plaquinha lá, proibido pescar, porque às vezes nós temos mania de querer todo dia pegar o pecado no passado, mexer com o passado. Já está dizendo, passado é passado. E o nosso passado não pode mudar mais, não. Mas o Senhor pode estar escrevendo uma nova história para mim e para você. Então, nós precisamos estar dentro dessa nova história que o Senhor está escrevendo. Então, ele está escrevendo essa nova história, então vamos nos despertar. Então, ora sim, tem que orar sim. Nós precisamos, ele diz, orar, e aí ele diz assim, olha, aí, agora, olha a consequência, o resultado, quando nós fazemos tudo isso, quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a face dele, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, ele diz, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Aí ele vai nos ouvir. Ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a terra. O mundo está ferido, as nações estão feridas. Mas nós precisamos o quê? Nos humilhar, nos arrepender do pó e da cinza, confessar o pecado mesmo. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Então aí o avivamento. Às vezes o pessoal acha que avivamento é só falar em línguas. Ei, meu irmão, se arrepende do seu pecado, muda de atitude, sabe por quê? Sabe o que a Bíblia diz, Cláudia? Que me chama a atenção? Uma vez uma certa jovem, ela fazia algumas coisinhas que eu dizia, meu Deus do céu. E o testemunho dela não era testemunho, era testemunho. E quando eu chamava a atenção dela, a bichinha tinha uma palavra boa mesmo. E um dia ela foi para um culto e estava zangada com o pessoal na casa. Brigada com o pessoal na casa mesmo. E ela foi para o culto pregar. E ela chegou, quando ela voltou desse culto, ela voltou cheia de orgulho. Ah, você não sabe o que aconteceu hoje? Falei em línguas. Jesus me usou, 5 pessoas aceitaram a ele. Eu digo, pois é, meu bem. Porque a graça dele alcançou aquele povo. Porque Deus, ele não olha pela nossa iniquidade, ele olha a necessidade do povo. Agora, deixa eu te dizer só uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz, minha princesa? Que naquele grande dia, o Senhor muito vai dizer, Senhor, profetizei, falei em línguas, curei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ele está dizendo que não falar em língua é relacionar com ele, é se arrepender todos os dias dos nossos pecados e voltar para ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar a minha face. Olha e se arrepender. O Senhor nos convida ao arrependimento. Eu ouvirei de céu, perdoarei. Aí ele afirma, ele promete. Eu vou perdoar o pecado de vocês. E vou sarar a terra de vocês. Eu vou sarar a terra de vocês. Olha, melhor do que a cura do corpo, é a cura da alma. É a cura da alma. O Senhor quer sarar a nossa alma nesse dia. Ele quer sarar a nação. Nós precisamos realmente clamar, tem que clamar mesmo, Cláudia. Parabéns por esse trabalho. Eu estava olhando, eu vi lá, cada dia, a data, é isso aí, tem que clamar mesmo, precisa, tem que clamar. Alguém falou assim, Patrícia, como está a situação de Cabo Verde sobre o Covid? Digo, a graça do Senhor tem nos alcançado. E eu entendo que é muita graça mesmo. É para estar a situação pior. Aí o pessoal ainda brinca, né? Deve ser por causa da pele do povo, deve ser porque aqui o sol é quente, é tanto isso, né? Não, é a graça de Deus, nada mais do que a graça de Deus sobre este lugar. Porque se não fosse a graça de Deus, muita gente já tinha sido dizimada. Sabe por quê? Se a gente for olhar, qual foram os lugares? Porque hoje a visão se voltou para lá, porque as maiores potências, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, foram atingidas. As maiores potências foram atingidas. Mas a Bíblia diz, ei, vão vir as epidemias, as pestes vão estar aí. É bíblico. E ainda diz mais, não vos assustei não, viu? Não vos assustei não. Não é nem o fim, é só o princípio de dores. E pense você, eu conversei com um senhor de 79 anos, mais ou menos, assim o senhor deve ter. Ele me disse, Patrícia, eu participei de guerra, Patrícia. Eu participei de guerra.
Mas eu nunca tinha visto tanta coisa como eu estou vendo agora, com essa doença. Foi uma coisa que veio assim, alastrando. E passar um ano, todo mundo acreditando que esse ano ia melhorar, e até hoje nada. Porque o povo precisa, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos converter, rasgar não as nossas vestes, mas os nossos corações diante do Senhor. E pedir ao Senhor, tenha misericórdia. Sabe, um dia me deu uma dor tão grande. Eu falei, Senhor, é muita gente morrendo sem salvação. É muita gente morrendo sem salvação. Porque eu digo uma coisa a você, é difícil para quem vai com Jesus. Alguém que você ama, partiu. Mas você tem convicção, vai ter uma vida eterna com Deus. Só está dizendo que o crente não morre, o crente está dizendo assim, estou voltando para casa, mas nós estamos tão adaptados com esse mundo, para que o mundo está tão bom, estamos tão adaptados com esse mundo, mas é dizer, estou voltando para casa. E pense, quem morre sem Jesus, pense você, quem morre com Jesus, isso eu digo, quem morre com Jesus com a vida em santidade, um relacionamento perfeito com Ele. Aí a Bíblia diz o quê? Uma vida eterna. E quem morre sem Ele, tormento eterno. Se agora o coronavírus está sendo difícil, deixa eu te dizer, não se arrependa não para o avivamento de não, para você ver o que acontece. Uma eternidade sem Deus é pior ainda. Alguém disse uma frase que eu avaliei essa frase que é interessante mesmo. Alguém disse, sabe que o inferno vai ser ruim? Porque Deus não vai estar lá, não vai ter presença de Deus. Um local sem presença de Deus, é um local sem vida. É como aniversário. Imagine, Cláudia, você faz uma festa de aniversário, convida os seus amigos, e aí você resolve não ir para a festa. Vai ter graça a festa? Não vai ter, não. Então, a festa, sem um noivo, que é Jesus, não tem graça. Então, que nós possamos convidar a Jesus para estar nas nossas vidas o tempo todo. Senhor, vem comigo. Olha o que Moisés disse. Olha, tem noção do que é isso? Ele ora e diz, Senhor, sem a tua presença, não me deixe sair daqui. E às vezes nós decidimos as coisas sem perguntar ele se podemos decidir. Eu vou ali. Eu vou, como assim? Senhor, eu posso ir? Aí das coisas dão errado. Ah, porque deu errado, meu Deus. Mas você perguntou a ele se você podia fazer, eu deveria? Ei, eu quero arrependimento para que o avivamento aconteça. Exatamente isso. Primeiro já está o texto já diz, eu tenho que me arrepender. Eu me arrependo, então vai acontecer. É isso aí. Aí está lá a resposta. Jesus já veio, gente. Aleluia, glória a Deus. O menino já nasceu. O menino, olha o que aconteceu. O menino nasceu, o menino cresceu, morreu. Mateus fala isso, a parte B, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele é o advogado fiel. Já acertou tudo com o Pai, já acertou tudo que o povo precisa de arrependimento. Deixa eu contar você falou sobre mim, me lembrou de algo muito interessante. Uma certa mulher, muito pobre ela estava passando fome com seus filhos. E de repente ela viu um milharal. Quando ela viu aquele milharal, ela começou a catar os milhos, as espigas que estavam no chão. Só que chegou um juiz novo na cidade e foram levar o juiz para conhecer a cidade. E nessa hora, o juiz viu aquela mulher catando aquela espiga de milho. Ele pegou ela no ato do quê? Do crime. Ela estava com o crime na mão. E ele perguntou para ela, senhora, bom dia. Ela, bom dia. Esse milho é da senhora? Ela disse, não, mas está no chão. E meus filhos estão com fome. Ele fez, a senhora está presa. Porque a senhora foi pega em flagrante. E a senhora será condenada. Agora a gente vai marcar o seu julgamento. Pense você. Quando o povo soube daquilo, fica todo mundo com raiva do juiz. Como é que pode? Mas ela estava pegando porque ela estava com fome. Ele disse, foi, mas ela roubou, não era dela. Ela roubou, não era dela. E leva a mulher para o julgamento. E todo mundo da cidade vai para esse julgamento revoltado com o juiz. E o juiz disse assim, está condenada, senhora. A senhora está condenada porque a senhora foi pega em flagrante. A senhora está condenada. E o povo tentava justificar e disse, está condenado. Agora,
Para a senhora não ficar presa, a senhora vai ter que pagar, vamos dizer que mais ou menos, vamos dizer que os 20 mil, os 10 mil reais aí no Brasil, que seria 100 conto aqui em Cabo Verde. Agora, pense você comigo, a mulher não tinha nem o que comer. Como é que ela ia ter esse dinheiro? O pessoal falou, o senhor tá maluco, o senhor não tá vendo que essa mulher não tem dinheiro, ela não tinha nem o que comer, por isso que ela pegou o milho. Ele fez assim, ok. Então, eu vou fazer isso, senhora. Eu vou pagar o seu débito e nunca mais a senhora comete esse crime. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Deus fez. Nós pecamos, ele pagou, dando Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós erramos o alvo, mas ele deu Jesus, porque aquele juiz fez. Então, o que você está querendo mais? Ei, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar e todos vós partes. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, vamos invocar ele quando ele está perto. A nação pode mudar, a história da nação pode mudar. Nós só precisamos nos arrepender. É dobrar, unir a mão, nos unirmos em oração e dizer, Senhor, muda a história, Jesus muda. Pronto, isso é tudo, né? Patrícia, eu creio que essa é a mensagem do ano, assim. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, né? Porque como que a pessoa fala, recebe um carro, recebe uma nova vida, recebe isso, a pessoa não larga o pecado? Eu acho que é muito estranho isso. O evangelho está iludindo a pessoa. Não é assim. Primeiro a pessoa tem que se arrepender, conhecer o Senhor, para vir o quê? Uma vida de abundância, né? Para ter uma vida abundante diante de Deus, para ter promessas, né? Vida com o Senhor. Uhum. Eu acho estranho isso, né? Esse evangelho que fala de carro, dinheiro. Eu acho, sabe o que eu acho interessante, Cláudia? Eu lembro que hoje o povo não quer mais o arrependimento, o povo quer o oba-oba. Infelizmente, é o povo do oba-oba. Gosta de mistério que está se misturando e está sendo uma mistura horrível. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho interessante que os profetas antigamente eles eram muito mais duros. Os milagres aconteceram mais. Eles chegavam e diziam assim, Ezequiel, o Senhor mandou te dizer, prepara a tua casa. Porque tu vai morrer. Ou como assim? Que história é essa aí? Tu vai morrer. Então, às vezes, se você vai dizer para alguém que ele vai morrer, então você é um falso profeta. O povo, infelizmente, ele só quer realmente carro, casa. Porque ele esqueceu que casa é bom, carro é bom, mas não vai para o céu, não. Vai ser consumido aqui na terra. A traça vai corroer tudo isso. Aí eu lembro de um amigo meu, ele disse, pai, estou feliz. Eu disse, tá, por quê? Recebi uma profecia hoje. Foi, meu filho, o quê? Eu vou ganhar uma casa, pai. Se eu não ganhar aqui na terra, não tem nada, não. Estou feliz que no céu a minha é garantida. Tá certo mesmo. Já está garantido no céu. É a convicção de salvação que o crente tem que ter. Nós precisamos ter essa convicção. Olha o salmista Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renove em mim o espírito reto. Não retire de mim a alegria da tua salvação. Ele tinha pecado com Betseba. Então agora o Natan vem e confronta Davi, era um rei. Mas eu acho muito bonitinho como o Natan chega para ele. A forma que Natan chega para ele. Ô Davi, o meu rei, um homem muito rico, faz uma festa, convida seus amigos e pega a ovelha de um homem pobre e mata e come. Como assim? Esse homem é digno de morte. Esse é você. Uau! Olha o choque. Agora veio o quê? A consciência. Ele ainda não tinha consciência do que ele tinha feito. A consciência veio. E por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele reconheceu o pecado dele, ele se humilhou diante do Senhor e se arrependeu. Então ele era um homem que ele se dobrava diante do Senhor. Ele era um homem que se arrependia, ele se arrependeu. Então é isso que Deus quer de mim, de você, arrependimento. Eu errei. Vai lá e conserta. Eu vi uma frase uma vez que me chamou a atenção. Às vezes você quer ver uma coisa, às vezes nós fazemos uma coisa com alguém. A gente errou. Mas nós somos tão orgulhosos, nós não queremos ir lá pedir perdão. Não, já deixa lá, Deus sabe todas as coisas, não precisa ir lá não. Precisa sim. Precisa ir lá restituir, precisa ir lá confessar, precisa ir lá pedir perdão. Eu lembro uma vez lá na minha igreja, uma mulher fez uma coisa comigo, eu fiquei muito irada, mas eu irei mesmo. Eu confesso, daquele dia eu fiquei muito chateada, irada.
E aí Deus falou assim, vai pedir perdão a ela. Eu não vou não. Ele vai, eu, como assim? A mulher me maltrata, ela faz o que fazer, eu vou ter que pedir perdão. Ele disse, você vai porque você que tá irado, você tá desse jeito, vai lá e pede perdão. Tá certo, então eu vou. Eu fui lá, ai mãe, perdoa. Mas você tava mesmo. Então nós precisamos entender isso, é o quê? Olha, se eu não perdoo, Jesus vem, eu fico. Se eu não amo, Jesus vem, eu fico. Então nós precisamos Deus me estarmos atentos a perdoa. servir. Porque o seu perdão, o perdão cura. Não, o amor cura, não, o amor cura e o perdão liberta. O amor cura e o perdão liberta. Então nós precisamos voltar para o Senhor enquanto é tempo. Assim, sabe, Patrícia, quando uma pessoa me ofende, eu já logo libero perdão. Eu falo, Senhor, não vou aceitar essa ofensa, não vou deixar meu coração ressentido. Me dá um coração puro como de uma criança. Eu perdoo essa pessoa, isso foi uma fraqueza dela, talvez ela esqueceu do Senhor, da sua palavra, e eu libero perdão e fico em paz. Aí agora Entendi. é a pessoa e Deus lá que vai resolver. Mas quanto à minha vida, eu fico em paz. Então, quando a gente é ofendido, você já tem que perdoar aquela pessoa e não enviar para o coração. Porque senão Uhum. fica ruim para você. E outra coisa, eu vou ter que ministrar vidas. A gente vai chegar aqui, vai pregar, É. vai cantar. Como é que você vem oferecer uma oferta para o Senhor com o coração todo ressentido, magoado, porque fulano de tal, né? Não. Então, o que eu faço? Eu vou, perdoo, porque eu sou inteligente. Perdão é Cláudia, obediência. outra coisa, se você for avaliar, essa questão do perdão é tão séria, que o Senhor diz assim mesmo. Para você ofertar. Para você Ofertar. ofertar, você vai avaliar. Se você está com problema com seu irmão, pega a oferta, deixa ela anotar. Vai lá, conserta. Não, pega a oferta, guarda, vai lá, conserta o seu irmão. Depois você volta e entrega no altar. Olha o Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim Assim como como nós nós perdoamos nossos devedores. Então, na lógica, se eu não perdoar meu devedor, o Senhor não vai me perdoar, não. Tem que quebrar não, galho, não. É desse jeito, então eu você está preciso saber. fazendo oração contrária. Aham, é isso aí, é liberar. Libera o povo, libera. Olha, eu estou liberando. O que é liberar é deixar ir. Quando eu deixo ir, isso é o quê? Isso é mais um passo para que aconteça o avivamento. Eu vou liberar, vai deixando. E Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo. Eu lembro, eu perdi meu pai, eu tinha 4 anos de idade. Era muito pegada meu pai. Só essa experiência para vocês ouvirem algo que foi muito interessante. E ele foi assassinado em uma briga, né? Foi um amigo dele, era uma briga de um amigo dele. Ele se meteu nessa briga e acabou na hora, o amigo foi embora, o cara veio com raiva e acabou na hora assassinou ele. E eu dizia assim, quando eu crescer eu vou me vingar. Eu sempre dizia isso, quando eu crescer eu vou me vingar. Só que quando eu fiz 16 anos, eu aceitei, na verdade, eu não aceitei Jesus, não. Jesus que me aceitou. Porque quem somos nós para aceitar Jesus? Ele que nos aceita, na verdade, né? Eles, venha, meu filho, venha como está. Então, se ele diz, venha como está, não é eu que Entregou. aceito ele. Ele que me aceita, eu só caí na graça dele. O Espírito Santo dele me convenceu. E quando ele me aceitou, então ele começou a mexer isso dentro de mim. E ele começou a me fazer entender que aquela pessoa era digna de pena. Uma pessoa que precisava de Deus e que a pessoa precisava do perdão. Foi o que ele trouxe ao meu coração. E aí eu lembro que uma vez, com a família do meu pai, falou assim, e aí? Você não disse que quando cresceu ia vingar do homem que matou seu pai? Aí eu disse mesmo. Mas ele precisa ser livre, porque Jesus me libertou. Então ele está liberto, eu libero o perdão para ele. Então, quando nós liberamos o perdão para as pessoas, quem ganha somos nós. E aí eu também lembro da história que aquilo marcou o mundo. Eu não sei se foi São Paulo, foi Rio de Janeiro, de um homem que eles estavam no trabalho e ele recebeu uma ligação. A esposa estava com a criança no banco. E quando chegou na hora, houve um assalto, a criança começou a chorar e os ladrões diziam, cala a criança, cala. E a mulher não conseguia fazer a criança parar de chorar. Eles atiraram na mulher e na criança. Eles mataram a mulher e a criança. E quando aquele homem chegou lá, quando ele recebeu a notícia, ele disse, eu perdoo esses homens. Foi um choque para o mundo. Como assim? Eu perdoo, eu perdoei.
E quando ele teve a oportunidade de encontrar com esses homens, ele disse, eu não sei porque vocês fizeram isso, mas eu te perdoo. Isso sabe o que é? É uma pessoa que realmente teve o quê? Um arrependimento dentro de si, conheceu Jesus e teve uma mudança de atitude. Então, o Senhor nos convida até a mudança de atitude. Você quer que o avivamento aconteça? Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. E aí o avivamento vai acontecer. Ei, não quer avivamento? Pode ter um avivamento coletivo? Pode. Mas começa primeiro pelo individual. É isso aqui, ó. Eu recebo, eu sou cheia, e aí você vai o quê? Você vai influenciando outras pessoas, você vai influenciando outra pessoa, que vai influenciando outras pessoas, e de repente já está o coletivo. Mas primeiro tem que começar por alguém. Na Assembleia de Deus, a história da Assembleia de Deus, do círculo de oração, começou com a irmãzinha, que ia para o porão orar, e ela clamava o Senhor, e foi avivando, e hoje existe o círculo de oração que é de mulheres, que era de um porão que orava. Simplesmente isso. Os moravianos, a história dos moravianos lá na Alemanha, meu Deus do céu, a igreja dos moravianos é uma coisa fenomenal. Eles oravam, eles buscavam, só tinha a torre de oração, nós tivemos a oportunidade de ir lá, nessa torre de oração, eles clamavam ao Senhor ali, para que o Senhor mudasse a história da Alemanha. Se você tiver a história da Alemanha, a história foi de muito sofrimento, de guerra, né? Todo mundo conhece a história do Holocausto que teve na época de Hitler, onde mais de 6 milhões de judeus morreu de uma forma terrível, terrível. Mas pense você, mesmo diante dessa miséria toda que Hitler fez, se ele tivesse se arrependido, não existia salvação para ele. Mas para você ver até onde vai o orgulho do ser humano, quando ele percebeu que ele estava derrotado, o ódio daquele homem era tão grande, quando ele percebeu que ele estava derrotado, ele mesmo se suicidou. Quando ele começou a perceber que ele estava sendo rejeitado, ele mesmo tirou a sua própria vida. Então pense o que um ódio pode fazer com o ser humano. Leva a pessoa à própria ruína. Cláudia, então esse aí foi o que veio ao meu coração. Espero que tenha respondido e tenha... Então, Patrícia, o que que você falaria para as pessoas agora, né? Porque tem gente que acha que o pecado dela é tão cabeludo que, né, tão terrível que Deus não possa perdoar. E o que que você daria uma direção para alguém que está passando, sabe, muita luta? O que que você faria agora? E depois eu já quero que você ore pelos países de língua portuguesa, né? Para que Deus venha, que o Espírito Santo venha avivar o povo dele, levar o povo. Avivamento é arrependimento também, né? Para que o povo dele se levante no mundo inteiro com avivamento, pedindo perdão, pode ser quem for, né? E que comece, né, a pessoa mesmo a avivar, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo, né? E depois disso, eu quero que você ore para esse sentido aí, para Deus avivar os corações das pessoas que se arrependerem, porque eu tenho certeza que Deus vai levantar atalaias nesse tempo. Amém. O que eu estou para dizer para as pessoas é que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. O que ele quer é que a pessoa se arrependa e se volte para ele. Senhor, qual foi o seu pecado? O Senhor quer que você se volte para ele e diga, Senhor, eu errei, eu pequei. Eu errei o alvo. O pecado é eu errei o alvo. Né? Então, eu preciso entender isso. Agora, nós precisamos cuidar também com o pecado premeditado. Porque também tem essa questão do pecado premeditado. Como é isso, Patrícia? Para ficar mais claro, me faz lembrar uma historinha de um homem que ele foi pegar lenha. E quando ele chegou lá, tinha já... Deixa eu ver qual é o nome que ele... São os feixes de lenhas. Tinha 50 feixes de lenha. E se tinha já 50 feixes de lenha, já arrumadinho, porque tinha o quê? Tinha dono. Já tinha um dono. Então, o que ele fez? Ele pegou os 30 feixes de lenha, para ficar bem claro para nossa mente, ele pegou os 30 feixes de lenha e ficou 20, porque o carro dele só dá para levar os 30. Quando chegou em casa, ele fez essa oração. Senhor, me perdoa pelos 30 feixes de lenha que eu peguei e me perdoa pelos 20 que eu vou pegar. Isso se chama pecado premeditado. Quer dizer, você sabe que aquilo é errado, mas você continua insistindo com aquele erro. Então, é pecado premeditado. Então, eu vou lá, eu reconheço que eu errei, eu confesso e também, olha, lembre disso, reconhecer que errou,
confessar o erro e restituir se houver necessidade de uma restituição. Se você fez algo que precisa ser restituído, um exemplo, você vai lá e pede um dinheiro emprestado. Tá bom? Então você ficou de mal com a pessoa, porque você tomou dinheiro emprestado da pessoa e ainda deu de vídeo e ficou de mal com a pessoa. Você tem que tomar vergonha na sua cara e saber se você tomou emprestado, dado é dado. Se você tomou emprestado, você precisa ir lá pagar. Então, o que acontece? Então, o que você vai fazer? Agora você se arrependeu, eu realmente uma atitude errada, eu tomei emprestado, eu preciso ir lá pagar. Então, eu vou me arrepender daquela atitude, eu vou restituir para a pessoa o dinheiro dela. Olha, eu quero te devolver esse dinheiro aqui, porque não é meu, é seu, também foi emprestado, então estou te restituindo. Então, eu preciso entender que tem situações que precisam de restituição. É necessário restituir. Ah, mas a pessoa já morreu. Agora, se a pessoa já morreu, aí já é outra história. Mas a pessoa deve ter alguém na família vivo. Não tem pra onde correr. Olha, há tal ano atrás, eu devia ao seu pai isso, mas seu pai já está morto, eu estou devolvendo, estou restituindo, estou devolvendo para você aqui o que era do seu pai. Então, nós precisamos estar muito atentos acerca disso. Muito atento, muito atento, muito atenta mesmo. Porque, às vezes, nós nos perdemos muito. Quer ser salvo? Realmente você quer a salvação? Você quer que esse avivamento venha? Ei, é dentro de mim, é dentro de você. Vamos nos arrepender da nossa iniquidade. É não olhar, às vezes você olhou para alguém de uma forma ruim. E precisa se arrepender disso. Pensou mal de alguém. A pessoa nem fez aquilo. Mas você já começa a achar que a pessoa... Você nem perguntou. Fulano, isso aqui é o quê? Mas você já começa a deduzir que a pessoa fez aquilo por causa disso, por causa daquilo outro. Você permite que o diabo minta para sua mente e engane seu coração. Porque muitas vezes é muito fácil a gente ouvir a voz do diabo e obedecer a ele. Mas o difícil é ouvir a voz de Deus e entender ele. Mas a Bíblia diz que o filho, ele ouve a voz do seu pastor, a ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Aí a pergunta agora é para eu encerrar. Você é ovelha ou tu é bode? Porque ouve e obedece. Ouve e obedece. Então, com a direção de Deus, vai lá e pede perdão. Vai lá e pede perdão. Em 2017, eu fui fazer um curso e Deus disse assim, volta na tua casa, fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta. Deus disse, volta na tua casa e conserta algumas coisas que precisam ser consertadas. Gente, foi lindo demais. Eu reuni minha família, fiz um almoço para ele e disse, vamos fazer como Neemias. Neemias vai lá, ele confessa a Deus o pecado. Olha o que Neemias fez. Ele confessou o pecado dele. Primeiro ele confessou o pecado dele. Confessou o pecado da família dele. Olha como veio o dele, da família dele, da nação, da nação. Olha o processo. Primeiro é ele, família, e depois a nação. Porque eu vi uma frase, é verdade, a nossa justiça começa dentro da nossa própria casa. Então, esse é o processo. E quando eu cheguei lá e a gente reuniu em família, e que eu trouxe o que precisava ser ajeitado, foi lindo. Aí cada um começou a trazer a sua parte também. Aí foi um avivamento na minha família. E sabe o que aconteceu nesse avivamento? Oh, aleluia! Um primo meu, que é os olhos humanos, era impossível aceitar Jesus. Foi confrontado nesse tempo. E hoje serve a Deus para a glória do nome dele. Mas foi necessário que esse tempo, às vezes é necessário, fazer o caminho de volta. Mas fazer o caminho de volta é ruim, né? Mas é necessário fazer o caminho de volta. Faz o caminho de volta. E Deus vai te honrar. Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. É melhor você ser humilhado para Deus te exaltar do que você quer se exaltando para Deus te humilhar. E para eu encerrar dessa toda vez, diz o pregador, é dessa maneira. Para eu encerrar, e no que encerra, você deve estar agoniado. Aí me faz lembrar uma vez lá na igreja, um certo irmãozinho, muito intelectual. A gente chamava ele de homem Bíblia, que se ele ouvir agora, ele vai dizer, vou matar a Patrícia, mas não estou nem trazendo o seu nome para não te expor, aleluia, glória a Deus, que a gente não pode expor ninguém. Eu estou contando uma história. E era conhecido como homem Bíblia. E um dia o pastor deu a oportunidade a um irmão muito leigo na igreja. E o irmão pregou, o irmão gaguejou um pouquinho, porque não decidido, mas o pastor estava numa oportunidade. E esse irmão chamado homem Bíblia, que ele conhecia a Bíblia, você dizia um versículo, ele dizia onde é que estava, dizia tudo. O Senhor meu pastor não me faltará, ele dizia assim, Salmo 23, tá, desse jeito. Apocalipse, tá. Ele conhecia de Gênesis a Apocalipse, ele sabia de qual é salteado toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Incrível uma coisa dessa. Pense um homem muito bom de Bíblia. E aí ele criticou aquele irmão porque se perdeu na mensagem, se fosse eu, pregava melhor.
O pastor olhou para ele e riu, fez, para a semana então você prega. Ai, foi muito bom isso. E a semana seguinte o homem foi pregar. Todo, como dizem que é o basofo, botou a melhor roupa, todo alinhado, como diz no Brasil, todo bonitão, tava ele lá, ó. Quando ele vai para o púlpito, o homem se perdeu todo. Se perdeu, ele não sabia o que falar. Ele se perdeu. E ele desceu cabisbaixo. E o pastor usou essa frase para ele que eu nunca esqueço. Meu filho, se você subisse da forma que você desceu, Deus tinha honrado. Porque ele desceu o quê? Com a cabeça para cima, achando que ele ia fazer. E subiu dessa forma, mas desceu cabisbaixo. Então, se a gente desce humilhado, a gente sai exaltado. Mas se a gente só vai exaltado, a gente desce humilhado. Porque a glória para o Senhor não dá para outro. Amém. Então, vamos orar? Amém. Pai, que eu entenda nessa hora, Senhor. Oh, Deus, é uma verdade. Para que haja avivamento, é necessário arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, é mudar de direção. Nos ajuda a mudar a nossa direção, trabalha nas nossas mentes, sobre o nosso subconsciente. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que cobriu esse homem do pecado, da justiça do juízo. Então, nos traz realmente onde realmente temos errado, onde nós temos errado algo para confessarmos e caminharmos em santidade, em glória, em vitória com o Senhor. Porque tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. E o Senhor nos convida a viver uma vida de santidade. Obrigado pela vida da Cláudia, Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo desempenho dela de ter se levantado em favor das nações, em clamar mesmo por cada estado. Precisa. Deus, a situação tem piorado dia após dia. Meu Senhor, nos ajuda. Nós clamamos pelo socorro do Senhor. Toca, Deus, toca, por favor, faz um milagre acontecer. Faz o povo se dobrar diante do Senhor. É o que o Senhor realmente quer. Os homens endurecem o coração, Senhor. Mesmo diante disso tudo, ainda existem aquelas pessoas que são incrédulas. Mesmo diante disso tudo que tem acontecido, ainda existem pessoas que estão endurecendo o coração, como o Faraó, Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia. Nós estamos vivendo exatamente, Deus, a situação que o povo de Israel vivia. Pai, o homem endureceu o coração e as pragas vinham. O homem endureceu o coração e as pragas vinham. O homem endureceu o coração e as pragas vinham. E os homens só começaram, Deus, a ceder quando os primogênitos deles morreram. Tem misericórdia, Senhor. Alcança os homens, alcança a humanidade. Faz que a humanidade se volte para o Senhor enquanto é tempo, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, arrependimento é confissão de pecado, é arrependimento. Então, Deus, nós precisamos realmente nos dobrar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor e clamar por isso, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre as nações, Senhor. Vem sobre as nações, alcançando, libertando, curando a terra, Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Oh, Senhor, você nos convida, Deus, a uma responsabilidade muito grande. Então, nos desperta neste dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Patrícia, muito obrigada. Amém, linda. Agradeço. Semana, esse tema tão lindo, porque Deus, quando Ele quer falar, é assim, né? Ele põe na gente algo, uma palavra que Ele quer transmitir. Ele já me mostrou quem que era para me convidar, né? Todo mundo. Então, é assim. E eu tenho certeza, gente, hoje é o último dia dessas lives, né? Aqui desse tema. E é isso. Jesus já veio, já, né, tomou os nossos pecados. Ele é o advogado fiel que está lá no céu. Se você pecou, se arrepende, volte para Ele. Essa é a grande chance da humanidade, do mundo inteiro, o arrependimento. Não tem escapatória, não tem. É o arrependimento. E o avivamento começa na gente, né? Então, esse é o último dia, estou feliz, né? Encerrando essa live aí com a Patrícia, lá de Cabo Verde, com vocês que vão assistir ainda, que vocês possam sentir a presença do Espírito Santo, que vocês possam ser muito, muito abençoados. E lembre-se, avivamento tem que acontecer primeiro o arrependimento. Não adianta escapar. Não adianta pegar outro atalho. É se arrepender de verdade, voltar-se para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um que está assistindo.
Viu, Patrícia? Um beijo no seu coração. Amém, minha linda. Olha, você falando Obrigada. isso aí, o que você vai lembrar? Lembra João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho, raça de víbora. Olha que pregação dura, mas era verdade. Um cheiro, Deus abençoe. Beijo. Tchau, com Deus. Tchau, amigo.